Torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, seja minha paixão, de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, estamos perto de bater 4 mil inscritos, conto com você, torcedor regatiano, sempre é conteúdo aí do Clube Inter Brasil. Vamos ver o que o Daniel Paulista falou aí, nessa coletiva aí, sobre a campanha do CRB, sobre o próximo jogo agora, amanhã, às 21h30, no estádio Rei Pelé. Torcedor regatiano tem que fazer sua parte, ressaltando o preço de ingresso, arquibancada baixa R$10, arquibancada alta 30 e as cadeiras 70, então... Torcedor regatiano tem que apoiar o Clube Inter Brasil, confronto direto. Essa é a coletiva do Daniel Paulista, aí falou vários assuntos aí. Então, presta atenção aí que o Daniel Paulista falou aí. Bom, acho que são situações diferentes. Se a gente fizer uma análise com relação ao momento do CRB, eu acho que ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte com a outra comissão e uma parte desde que a gente assumiu o comando da equipe. Desde que assumimos, acho que estamos numa caminhada de recuperação que já apresentou sinais importantes que nos tiraram talvez de uma situação complicadíssima, mas para as trajetórias do clube ainda é pouco, mas a gente tem que continuar trabalhando, sempre buscando a melhor colocação possível e vamos tentar vencer o maior número de jogos que a gente tiver pela frente. Esse é o nosso trabalho aqui, pensando sempre jogo a jogo, sempre estar pontuando. E é dessa maneira que a gente vai continuar trabalhando. Com relação à competição, eu acho que a competição esse ano ela tem tido um aproveitamento, e acho que os números mostram isso, um aproveitamento das equipes que estão na parte de cima da tabela bastante alto, uma pontuação significativa que essas equipes estão conseguindo. Eu acho que isso traz uma dificuldade para quem pensa em acesso, porque essas equipes que estão lá são equipes que estão tendo regularidade dentro da competição desde o início. São equipes que conseguem desde a primeira rodada se manter ali na parte de cima da tabela com alto índice de aproveitamento. E para quem em algum momento teve uma oscilação grande ou então não começou bem e passou por um período complicado, as coisas para se recuperarem elas se tornam mais difíceis. Mas enquanto tivermos a condição e enquanto pudermos olhar tanto para a parte de cima, vamos fazer, mas lógico, a gente hoje tem que procurar o mais rápido possível continuar se distanciando da parte de baixo, porque a gente não tem que, de uma maneira efetiva, acabar com esse fantasma de uma vez por todas. Tem sido mais de resultado e pouco desempenho? Foi assim essa primeira fase? Olha, eu acho que a Série B por si só, em todo ano, ela é muito mais resultado do que desempenho. Às vezes equipes que jogam um bom futebol geralmente não conseguem os resultados. É lógico que a partir do momento que você tem desempenho, você se aproxima mais das vitórias. Mas eu trago muito para essa Série B especialmente, a gente vê muitos jogos sendo decididos em bola parada. E bola parada muitas vezes você não é desempenho, é uma questão de ter um cobrador de uma excelente qualidade, que tem uma batida na bola diferente, de ter uma equipe que tem um bom tempo de bola, tanto ofensivo quanto defensivo. Então tem sido assim, muitos jogos têm sido decididos nesse aspecto, mas é uma coisa que tem que se trabalhar para que também isso jogue a nosso favor. Daniel, aqui, Fernando Antônio, Rádio Mais do Sul. Daniel, diante da última derrota, quais são as principais mudanças táticas que estão sendo planejadas para garantir o melhor desempenho da equipe no próximo jogo? Bom, a gente vai trabalhar para jogar dentro de casa, para buscar mais uma vitória, coisa que o nosso aproveitamento dentro de casa tem sido bom e a gente tem que procurar sempre estar melhorando esse aproveitamento. Como todos sabem, eu fiz uma avaliação do jogo contra a equipe do Sport de 2 tempos bem distintos, Nós tivemos uma primeira etapa muito boa, e é em cima disso que a gente vai se apegar, de novamente fazer um jogo como um todo muito bom, procurar nas movimentações que nós vamos trabalhar, principalmente no dia de hoje, que teremos todos os atletas à disposição, procurar atacar espaços que a equipe do Atlético possa nos oferecer. É lógico que a gente sabe que houve a chegada agora de um treinador novo, que tem somente esse último jogo contra a equipe do Sampaio, então é um trabalho que se inicia, então são novas ideias, mas em cima do conteúdo que a gente já tem, é isso que a gente vai trabalhar, primeiramente para atacar esses espaços que o adversário oferece, para que depois também a gente saiba se defender bem para conquistar o resultado. Professor, boa tarde, Como você mesmo falou, o momento do Série B na temporada, na Série B, se divide em 2 situações, Outra comissão e essa comissão. E aí a gente falando também sobre números, com a sua comissão foram 16 gols já marcados, mas ao mesmo tempo o time também sofreu bastante gols, Em 11 jogos foram 12. Com o Humberto Louser,
Também, essa média aí de 8 jogos e 11 gols. A minha pergunta é se esse momento, o principal desafio é esse sistema defensivo, é ter um melhor aproveitamento ali atrás. Na sua opinião, esse é o principal desafio no momento? Olha, nós temos que melhorar sempre, procurar trabalhar sempre para melhorar como um todo. Eu acho que, como você citou os números, assim, na outra comissão foram 8 jogos e 11 gols, e agora foram 11 jogos e 12 gols. Então, é uma média ainda alta, porque é uma média de 1 gol acima, né, por jogo. Lógico que a gente tem que procurar sempre melhorar nesse aspecto de não sofrer gols. Eu acho que a gente teve alguns jogos que não sofremos, mas também tivemos outros que sofremos mais de 2 gols na partida, né? E isso complica as coisas, eleva essas estatísticas, esses números, mas com certeza são números que a gente tem que procurar melhorar, principalmente defensivamente, porque ofensivamente a equipe tem produzido bastante, né? A equipe tem, no recorte que nós estamos, feito muitos gols, né? No recorte é um dos melhores ataques, né? Melhorou muito no aspecto de produtividade ofensiva, mas que defensivamente a gente tem que procurar ser mais compacto, mais coeso ali para que a gente consiga melhores resultados. Daniel, um abraço. Jogo difícil, jogo importante também. Sem Anderson Conceição, tem aí provavelmente aí o Romão, o Renato também. Você pretende se desfazer daqueles 3 homens no meio campo que agradam bastante realmente quando o CRB joga fora. Como jogar diante de um adversário desse que também fez time para, segundo a imprensa de Lagoinha, para subir e não está conseguindo também o mesmo rendimento? Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu acho que o Romão teve o retorno contra a equipe do Sport e naquela oportunidade era um atleta que tinha voltado há poucos dias somente aos treinamentos e ficou como opção naquela partida. É um atleta que está dentro da opção de poder talvez iniciar a partida como desde o início. Com relação ao Renato, teve um problema particular, se não teria iniciado o jogo contra a equipe do Sport, e também já está treinando normalmente por esses dias, né? Não teve nenhum problema de perda quanto a isso, e está também à disposição para essa partida, como todos os outros atletas também estão. Vamos pensar na melhor estratégia. Eu acho que o sistema com 3 volantes ele não deu certo só fora de casa, ele deu certo dentro de casa, porque os jogos, nós ganhamos 4 jogos, empatamos 1, se eu não estiver enganado, somente com um jogo somente sem um esquema com 3 volantes. Então não é o esquema que é o problema. Nós temos que nos ajustar na melhor forma de jogar para buscar os nossos objetivos, que são as vitórias. Às vezes você pode colocar 4 atacantes, mas não vai vencer. Então nós temos que ter equilíbrio, e é esse equilíbrio que a gente busca para enfrentar um adversário muito difícil, como você disse, um adversário que tem muita qualidade, jogadores que agradam a quase que todos os clubes, né, os seus nomes. Talvez na classificação não é o potencial que essa equipe tem, então nós vamos ter que fazer um grande jogo, um jogo muito difícil, uma sequência complicada, porque tínhamos o Sport e o Atlético Goianiense, que vem motivada, como eu disse, pela contratação aí do grande treinador, e nós vamos ter que nos empenhar bastante, nos aplicar demais no aspecto tático, tanto ofensivo quanto defensivo, para superar esse grande adversário. Daniel, te preocupa o fechamento da janela com o período, né? Está fechando agora esse período que ficou na janela aberta para as contratações, aí está afunilando também, e as equipes inclusive oscilam muito lá no G4, alguém está contratando, está reforçando. O que você tem aqui em mãos, teu elenco? Você dorme tranquilo com relação até chegar aos 45 pontos, que hoje é o que se deseja, para ver o que acontece mais na frente? Olha, a gente olha o mercado, né? A gente está conversando com a direção está aí à procura, tem conversas acontecendo. Se tiver dentro das condições do clube, dentro daquilo que a gente entende que venha a acrescentar jogadores aqui ao nosso potencial, tenho certeza que a diretoria vai atender e vai fazer isso com a forma mais rápida possível, porque como você disse, está se encerrando esse prazo, né? Está se encerrando. Mas eu tenho gostado da aplicação dos atletas que estão aqui. Os atletas têm sido muito comprometidos com o trabalho conosco, e isso talvez é o que tem feito a gente recuperar da forma como a gente pegou. Agora, nós temos que ir passo a passo, jogo a jogo. Eu acho que não adianta a gente pensar em acesso se a gente não atingir 40 e poucos pontos, né? Para todas as equipes é assim. A nossa luta
Primeiro, atingir esse objetivo. Atingindo esse objetivo, temos condições de buscar algo, mas vamos brigar, por que não? Da mesma forma como nós chegamos aqui na penúltima colocação e enxergamos que poderíamos sair daquela situação, e saímos. É seguro a posição que nós estamos? Não. Nós temos uma pequena gordura que nos dá uma tranquilidade, mas a gente sabe que tem que continuar trabalhando para pontuar, para seguir em frente, porque o campeonato é difícil, traiçoeiro. A Série B já mostrou isso em outras oportunidades e vamos continuar buscando a maior pontuação possível sempre. Nesse curto espaço de tempo, né, entre o jogo de sexta-feira para o de amanhã, um dos destaques que vocês têm falado talvez seja a maneira como a equipe deve voltar também para o segundo tempo, no seu ponto de vista, já que, como o senhor mesmo falou, foram duas situações bem distintas. Eu acho que o jogo do Sport foi muito impactado por tomar um gol com menos de 5 minutos, da maneira como o gol foi tomado, e ter logo na sequência, né, em menos de 10 minutos, você ter novamente um pênalti, a expulsão e o adversário fazendo 2-0. Aí o jogo, com certeza, ele se tornou outro. Então, assim, a gente teve muita dificuldade, não porque caiu de rendimento, porque teve 2 gols tomados em menos de 10 minutos, um jogador a menos contra talvez o melhor equipe da competição. Então, isso dificultou o segundo tempo para nós. Eu acredito que em condições normais a gente iria novamente fazer um segundo tempo da maneira como foi feito o primeiro, né, em condições de igualdade, né, um jogo bem jogado das duas equipes, mas não foi o que aconteceu. Vamos trabalhar para que agora contra o Atlético possamos fazer um jogo equilibrado, os 2 tempos, e buscar algum resultado que nos interessa. Daniel, observei também que as 4 primeiras equipes da Série A, da Série B e da Série C, que não é o nosso parâmetro também, principalmente a C, tem decidido muitos jogos também em bola parada. E você prioriza muito, porque o CRB está bem fisicamente, na minha opinião. Tipo do CRB, você não encontra jogadores no segundo tempo com 40 minutos descansando. Você prioriza também o passe. O CRB não tem tido tantos problemas de passe, mas de finalização. E eu tenho certeza que você está priorizando também, o Juninho valora também. Eu conversei até com o Fábio Alemão aqui na coletiva antes do jogo do Sport. Às vezes você deixa até o Lucas Lima um pouquinho mais atrás para que eles possam subir, para que eles também possam finalizar. Eu queria que você falasse desse contexto, da bola parada também e da questão do passe, que o CRB não tem tantos problemas, mas sim da finalização, no capricho final. Agora aqui pela cabeça eu já venho alguns gols. Por exemplo, o Mirassol ganhou de 1-0 da Chapecoense, um gol de bola parada no final. O Sampaio Corrêa fez 2 gols no Atlético Goianiense, 2 gols de bola parada. Então, assim, a bola parada hoje ela é muito decisiva, principalmente num jogo como a Série C, da Série B, que as equipes são muito parecidas. O que diferencia talvez um momento melhor, né? Um momento de confiança da equipe, uma organização, alguma ou outra equipe que tem um talento individual que talvez decida um jogo na sua individualidade particular. E esse é o campeonato que nós estamos inseridos. Nós procuramos sempre ter uma equipe ofensiva, isso é uma característica nossa, sempre procurar esse equilíbrio ofensivo. A gente vê que depois que a entrada do Hereda, o Hereda tem tido muita liberdade ofensiva, porque nós seguramos um pouco o Falcão, trazemos o Lucas para dentro para dar essa liberdade pelo corredor, pelo Hereda, pelo lado direito. Agora com a volta do Romão talvez a gente consiga também ter mais agressividade pelo lado esquerdo, não que o Edmar não dava, mas são características diferentes de um jogador para outro. O Renato tem sido muito decisivo na frente junto com o Anselmo. Acho que são nomes e características que a gente tem criado muitas situações ofensivas, muitas oportunidades. No primeiro tempo do Sport nós criamos algumas oportunidades que talvez uma finalização melhor, como você disse, poderia ter nos colocado à frente do placar. Mas isso são coisas do futebol, nós temos que continuar trabalhando para que essa bola entre, e a gente acredita que os atletas nossos têm um bom potencial para isso, para fazer os gols nas oportunidades que tiverem. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, por que o atacante Bruno Silva vem tendo poucas oportunidades? Ele vem tendo poucas oportunidades, é uma análise, eu não acredito. Eu acho que é um atleta que chegou, foi chancelada pela nossa comissão técnica, a vinda dele. É um atleta que nós gostamos, temos a característica dele nos interessa muito, mas assim, teve poucas oportunidades porque existe uma coerência, existe alguns atletas que
que hoje estavam num momento que o jogo pediu outra característica de jogo e por isso que ele teve menos minutos, mas é um atleta que tem agradado e acredito que no momento em que nós entendemos que o jogo precisa da característica que esse atleta, não só o Bruno, mas qualquer outro atleta que a gente tenha dentro do elenco, esse atleta ele vai ser utilizado. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Daniel, nos últimos jogos o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo. O que tem pesado para a equipe não conseguir manter a regularidade da atuação durante todo o jogo? Olha, como eu disse, assim, o jogo do esporte a gente não pode falar que teve uma queda de rendimento porque houveram situações que fizeram com que o jogo fosse diferente na segunda etapa, né? Um gol sofrido, logo em seguida uma penalidade, um jogador expulso, então tudo isso impactou na questão do desempenho da equipe no segundo tempo. Então vamos trabalhar dentro de casa para ser uma equipe mais competitiva, para ser uma equipe cada vez mais equilibrada, para buscar as vitórias, que é o que nos interessa. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Daniel, em alguns jogos o CRB tem passado por um apagão. Toma um gol e em um curto espaço de tempo já toma outro. Você já conseguiu diagnosticar qual o problema? Se sim, qual? Olha, não me recordo de termos tomado 2 gols seguidos desde que nós estamos aqui. A equipe, lógico, em alguns momentos, principalmente no nosso início de trabalho, pelo momento que a equipe se encontrava, dentro de zona de rebaixamento, muita pressão, o lado psicológico, ele também influencia no aspecto confiança, no aspecto de desenvolvimento de jogo. Então isso é uma situação que acontece, mas assim, nesse jogo do esporte foram 2 gols seguidos que nos atrapalharam, né, o andamento da partida como um todo. O jogo da Tombense aqui, recordei agora, são 2 gols também sofridos de bola parada, que são situações pontuais que precisam com certeza ser corrigidos nesse sentido. A equipe teve já uma melhora nesse aspecto, mas de uma maneira como um todo, eu acho que a equipe tem que procurar melhorar, principalmente no aproveitamento fora de casa, mas dentro de casa tem que continuar seguindo a sua trajetória de vitórias, que com certeza vai ser importante. Daniel, essa é uma semana com 2 jogos decisivos dentro de casa. Faz um convite para o torcedor, porque vai ser importante a presença dele no estádio de Pelé. Não, com certeza, o torcedor ele é importante na nossa caminhada, na nossa trajetória. O estádio, com a presença do torcedor, ele fica mais vivo, mais pulsante, e a equipe dentro de casa tem tido bons jogos, um bom aproveitamento, e é em cima disso que a gente se apega, e a gente precisa contar com esse apoio para que novamente a gente consiga, nessas 2 partidas dentro de casa, vencer, né, conquistar bons resultados e crescer dentro da competição.